So
Mostra-me o caminho da santidade.
Hoje nós precisamos entender o que é fazer as nossas vidas dignas do Senhor, honrá-lo em nossas vidas, ser dignos do nosso chamado. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo, ele tratando sobre esse texto aqui, ele esteve tratando sobre questões doutrinárias, e agora ele passa para um lado mais prático da vida cristã. Ele está tratando desse relacionamento que existe entre nós e a igreja, e agora ele começa a colocar a gente numa visão do que é ser um cristão realmente. Muita gente não entende o que é viver para Jesus, e a gente fala, a gente repete, Jesus Cristo mesmo, ele falou diversas vezes, mas o povo não conseguia ouvir. Entrava e saía do outro lado sem ser captado, sem ser compreendido. Jesus dizia: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, não consegue compreender o que é viver para o Senhor. De verdade, o povo de Israel, eles diziam que eram povo de Deus, mas não entendiam o que era viver para Deus, ser um povo de Deus. Jesus Cristo estava chamando um povo ali, mas ele também estava falando. Depois ele vem buscando o povo para compreender, para entender o que é viver para ele, mas ele continua dizendo: olha, vivam para mim, não superficialmente, mas de maneira profunda, de maneira real, de maneira abundante. Minha pergunta para você: será que nós temos sido dignos de ter o nome de Cristo sobre nós? Se a pergunta for feita para um monte de cristãos titulares, eles teriam que reconhecer que não têm vivido de maneira digna. Isso vai desde pessoas que estão no púlpito, que têm envergonhado o nome do Senhor, a pessoas que estão também frequentando a igreja uma vez por semana, ou uma vez por mês, mas acham-se cristãos. Ser cristão é ser digno do nome de Cristo. Existe a corte militar, tanto aqui como no Brasil, quando a pessoa ela envergonha de alguma maneira a farda que veste, ela é expulsa do serviço militar para não envergonhar a entidade que ela representa. Apesar de que salvação nunca pode ser comprada, conquistada, nós como crentes no Senhor Jesus, nós como salvos, nós temos que viver de uma maneira digna da vocação que nós temos, do nome que nós sustentamos. A primeira coisa que eu quero que os irmãos se lembrem é que a gente precisa ser qualificado. Existe uma busca de dignidade, não é algo que a gente recebe gratuitamente, que a gente consegue facilmente. Existe um esforço da pessoa para se qualificar para aquilo que ela almeja. Segundo Tessalonicenses 1, versículos 11 a 12, nós lemos aí: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A preocupação de Paulo é se Jesus sentiria orgulho ou vergonha de nós. Ele escreveu isso para os Tessalonicenses, ele escreve isso para a gente também. Ele está, na verdade, perguntando: você tem trazido honra ao nome de Jesus Cristo, ou você tem desonrado o nome daquele que te chamou das trevas para a luz? Essa é uma pergunta que não é complicada de se responder. Talvez é complicado de se viver, mas de se responder, não. É lógico que Jesus não está procurando gente perfeita, porque ele foi o único perfeito, mas ele está procurando pessoas que tenham a disposição, a vontade, o desejo de ser qualificados para carregar o seu nome, não serem encontrados indignos do nome de Jesus Cristo, trazendo vergonha a ele, manchando o nome daquele que nos salvou, envergonhando com a maneira que nós agimos, procedemos, como priorizamos as coisas na nossa vida.
para sermos dignos do seu nome, isso envolve uma série de procedimentos da nossa parte. Não é nada complicado, mas são passos de fé que nós tomamos, e o primeiro deles é a oração. Como você vê aqui, o apóstolo ele diz: eu oro constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos. Aqui está o apóstolo ele dizendo que Deus é o que vai estar nos fazendo dignos. Não é algo que eu tenho uma força de fazê-lo, eu tenho desejo de ser digno, de carregar o nome do Senhor, mas eu preciso estar, assim como ele falou, ele precisava estar buscando de Deus para os Tessalonicenses, como também nós precisamos estar buscando sobre as nossas vidas a graça de Deus, pela oração, pela petição, para sermos dignos do nome do Senhor e da vocação, do chamado que nós temos. É estar buscando, realmente. Aí é que muita gente pode dizer: mas é muito difícil, tem muita coisa acontecendo em minha vida. A gente pode encontrar toda sorte de desculpas, de explicações, porque não somos bons cristãos, porque que isso ou aquilo é difícil para realmente vivermos para o Senhor. Mas aqui está ele dizendo algo muito simples que podemos e precisamos fazer, é dizer: Senhor, eu vou pedir a Ti, para que eu seja encontrado qualificado. Senhor, eu vou pedir a Ti, para que eu seja encontrado digno do chamado que o Senhor me deu. Senhor, eu vou estar pedindo ao Senhor, para que eu não esteja trazendo desonra, vergonha ao Teu nome. Paulo entende que não podemos ser dignos por nós mesmos. Deus precisa fazer esse processo acontecer em nós, mas somos nós que abrimos o nosso coração, que buscamos do Senhor isso. É que você volta, e nós precisamos entender que existe essa questão muito simples, mas às vezes difícil de fazer. A gente está procurando nos aproximar do Senhor. É fácil quando nós estamos próximos de Jesus. Se eu estou buscando dele, orando, estou me aproximando do Senhor, é fácil imitar aqueles que são pessoas de honra, são pessoas exemplares. Se eu me modelo, faço um modelo delas para a minha vida, é fácil imitar aquele exemplo. Mas se eu procuro as pessoas que estão envolvidas na bagunça, na confusão, estão vivendo por si mesmos e não por nada mais importante que suas próprias vidas, eu vou me tornar um egoísta, vou me tornar uma pessoa da bagunça, eu vou me tornar uma pessoa também desonesta, eu vou copiar o mau exemplo que há. Quando eu busco, automaticamente eu me aproximo. Quando eu me aproximo do Senhor, eu me modelo nele. Eu estou fazendo dele um modelo para a minha vida. Eu estou fazendo dele um exemplo para quem sou. Eu deixo que o exemplo dele ilumine o meu caminho, direcione a minha vida. É uma questão simples de onde me encontro. Onde vou me encontrar nesse ano? Se eu vou me encontrar junto, como diz Salmos, dos escarnecedores, vivendo e aprendendo deles, ou se eu vou me encontrar próximo do Senhor, aquele que me deu o chamado, vivendo e aprendendo dele. Então começa simplesmente dizendo: na verdade só basta orar. E a gente começa a descobrir o que é se aproximar daquele que pode me fazer digno e quer me fazer digno da minha vocação. É aí que ele fala que, uma vez que a gente começa nessa busca, a gente descobre que existe ali essa questão de cumprir todo bom propósito e toda boa obra, como o texto falou ali, que procede de fé. Uma visão do propósito para o nosso futuro, ela vem com entendermos o que é que Jesus tem pedido da gente, o que é que Ele precisa de nós, para que Ele cumpra em nós, nessa oração, nessa busca, nesse processo de nos fazer dignos. Nós entendemos qual é o propósito para nós. Um cristão que não sabe qual é o propósito da sua vida, ele fica confuso na sua existência, é porque ainda não entendeu o que Deus quer dele, não entendeu realmente qual é o chamado de um cristão. Acima de tudo, o propósito para a minha vida, eu posso não estar fazendo nada de importante aos olhos do mundo, mas no mínimo eu tenho que estar fazendo o que é de importante para o Senhor. É trazer frutos para Ele.
seja na coisa mais humilde que eu estou fazendo ali em casa, ou a coisa mais importante que esteja fazendo numa companhia multinacional, eu estou fazendo algo que para o Senhor vai trazer frutos, vai ser um resultado de boas obras para Ele, como o texto fala aqui, que vai dar propósito, não para quem eu sou como um homem secular, ou você como uma mulher neste mundo em 2018, mas sim uma pessoa que foi chamada para viver para Ele, para ter um propósito para a sua glória e para fazer boas obras que procedem de fé, que vão honrar e glorificar. São frutos que eu posso apresentar para Ele no fim da minha vida, que eu posso apresentar para Ele uma vez que Ele me chamar para estar diante de si. As meninas, elas estavam falando aqui de uma companhia que lá é proibido o empregado dizer eu não sei. Se uma pessoa, um cliente, ele vem e pergunta alguma coisa, eles não podem dizer eu não sei. Eles têm que falar qualquer coisa. Eu vou procurar informação, eu vou te ajudar, venha comigo, porque isso dá para o cliente a impressão de que a pessoa ela se preocupa com ela, e o próprio empregado, ele está representando a companhia naquela interação entre a empresa e o cliente. O empregado, ele está representando a sua companhia. Agora, como cristãos, parece que a gente esquece isso, que existe um nome sobre nós. E quantas vezes será que nós não temos envergonhado o nome de Cristo, porque a gente chega e diz, não sei o que é que Deus quer de mim, não sei o que é que eu preciso fazer, não vou fazer as coisas que o mundo pede de mim, eu vou me esquecer um pouco do que Cristo pede de mim. E a palavra ela diz, olha, busquem ser qualificados, busquem representar o Senhor que chamou vocês. Não é uma questão, e eu já ouvi diversas vezes pessoas dizendo, não, eu amo muito a Deus, não, eu oro todo dia, não, eu sei que Deus é importante na minha vida, mas não colocam a sua vida em ação, em trabalho para Ele, para produzir frutos para a sua glória. Se eu não faço, qual é o empregado que ficaria com o seu emprego, se ele dissesse, não, eu gosto muito dessa companhia, eu trabalho muito nessa companhia, mas eu não quero me levantar para ajudar um cliente, eu não quero fazer nada para contribuir no crescimento dessa companhia, rapidamente ele perderia o seu trabalho. Mas o cristão, muitos, têm vivido assim, fazendo o que querem, o que bem entendem, sem lembrar que estão representando a companhia do reino de Deus. Um chamado especial que precisaríamos ter bem vivos em nossa vida, em nossa mente, precisa ser aplicado no nosso dia a dia. Nós temos o privilégio aí que ele fala ali, olha, porque nós estamos produzindo fruto de boas obras, para então, o próprio texto fala ali que para trazer glória, para glorificar a Cristo Jesus. Aqui está o nosso chamado. Não é meramente para continuar vivendo porque eu quero alcançar coisas para minha família, riquezas para mim, porque eu quero ter mais dinheiro no bolso. Essas coisas são tão banais, superficiais, o mundo vive para isto. Agora Jesus está procurando aqueles que desejam honrar o seu nome, trazer glória ao seu nome, falar com João Batista. Ele disse, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Quantos desses líderes espirituais não entendem que a gente precisa fazer boas escolhas de como servimos o Senhor? Eu preciso discernir o que é glória humana ou o que é glória para Deus. Mas isso acontece não somente nos escalões mais altos da igreja, com aqueles que estão procurando engrandecer os seus dons, ou ter aqueles títulos, e se o título já está usado demais, eu quero ter um título maior para me separar de outros. Mas aqui está João Batista falando, importa que ele cresça e que eu diminua. Não é o meu nome que importa, é o nome de Cristo. Não é a minha pessoa que importa, é a pessoa do Senhor. E você está pensando dessa maneira? Quando você chega e você está interagindo com alguém, será que as pessoas vão ver o seu nome destacando? Ou será que vão perceber, peraí, essa pessoa vive para Jesus de verdade, ele se preocupa em honrar a Cristo em primeiro lugar. Essa é a prioridade em sua vida, esse é o desejo para essa pessoa que se chama um cristão. É aí que nós percebemos o outro lado também, que nós precisamos promover o que é digno, o que dignifica.
Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. O exemplo começa com o apóstolo mesmo. Ele está fazendo um modelo a ser seguido pelos cristãos. Ele disse: olha, nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês. Então aqui está o processo onde nós usamos o modelo de Cristo na nossa vida e nós nos tornamos modelo para outros que precisam seguir. Existe essa preocupação em fazer o que é digno, prioridade para aqueles que seguem. O pai que quer ser um bom pai, a mãe que quer ser uma boa mãe, não está ali simplesmente chegando adiante e dizendo: olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque tem muita gente que é assim, não é? Faça o que você escuta de mim, mas não olha para o meu exemplo. Aí daqui a pouco eu estou dando aqueles palavrões aí, o menino está aprendendo tudinho. Eu já vi menininho falando palavrão, se não é uma naturalidade. E aprendeu de quem? São esses exemplos dignos que aprendem dos adultos. E a gente vê aquele modelo de comportamento, as escolhas que fazem, como conduzem as suas vidas, e a culpa se torna dos que estão mais próximos, os pais, se torna daqueles que deveriam deixar o exemplo e o modelo. O Senhor está pedindo de nós uma maneira de viver que mostra que nos importamos com o nome que carregamos sobre nós. Essa é a responsabilidade de mostrar aos outros como se faz cristianismo. Cristianismo é o que eu faço no meu dia a dia, como conduzo a minha vida. Isso é o que o Senhor ele pede de mim. O objetivo é uma vida digna de Deus e do chamado que nós temos, exortando, consolando e dando testemunho. A responsabilidade que nós temos não somente de deixar o exemplo, mas a gente dizer: se você é um cristão, se você quer honrar o Senhor, eu te exorto, eu chamo a sua atenção, eu peço que você faça a sua parte. É nossa responsabilidade como pais, como cristãos, é nossa responsabilidade como pessoas que vivem para a honra e glória do Senhor. É minha responsabilidade como marido fazer a minha esposa priorizar Jesus Cristo. É a responsabilidade dela dizer: esposo meu, aqui está, a sua responsabilidade continua de ser um cristão. Como é que você está falhando? Você tem feito a sua parte? Aqui está Paulo ele dizendo: olha, não é uma coisa que eu levo na brincadeira. Ser um cristão é algo que tem modelo em mim, porque eu tenho vivido de maneira santa, justa e irrepreensível, mas eu também tenho exortado, eu também tenho consolado e dado testemunho para que vocês também priorizem a necessidade de promover o que é digno e o que é santo. Para concluir, nós temos que praticar o que é digno em nossa vida. Deve ser uma busca que nós temos. Nós devemos promover o que dignifica, o que nos torna dignos. Deve ser uma prática diária em nossa vida. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Praticar o que nos torna dignos é você entender que ser dignos do nome de Cristo está presente em sermos parte deste corpo. Não que vai, se você pega a sua mão e está aqui ferindo o seu outro braço, se está ferindo o seu corpo, essa mão não está sendo digna deste corpo que carrega. Se eu sou um cristão e eu firo o corpo de Cristo, eu estou sendo indigno deste corpo. Eu não sou parte do nome que carrego, porque eu estou ferindo a união do corpo de Cristo. Eu estou ferindo o que traz honra ao nome do Senhor. Eu estou ferindo o que vai promover a união deste corpo. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. É o texto que nós lemos logo no início. Mas como? Sejam completamente humildes, e é interessante essa palavra, dóceis, mansos, fáceis de trabalhar, de lidar,
pessoas agradáveis de relacionamento. Unidade é para ser conservada a todo custo no corpo de Jesus Cristo. É assim que nós nos tornamos dignos dele. É interessante que o pecado é justamente aquilo que ofende a união entre nós e Deus e da gente com o nosso irmão. Se eu amo de verdade, eu estou amando a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a mim mesmo, é impossível pecar. O pecado é a ofensa desse princípio. A gente está se tornando mais próximo dele, a gente está buscando mais, a unidade é para ser conservada assim. É por isso que cristão independente não é um cristão. Não existe cristão que vive sozinho, que vive por si mesmo e que diz: não, na minha casa eu busco em oração, na minha casa eu procuro o Senhor, eu leio a palavra, porque eu não pratico. Se eu não pratico, eu não coloco-me em teste. Se eu não me coloco em teste, eu não tiro de mim o que não presta, porque existe joio, existe erva daninha em meu coração, que no relacionamento vem à tona e me ajuda a arrancar. Mas eu também promovo essa bênção na vida do meu irmão. É por isso que nós temos a obrigação, a necessidade de não ser independentes no relacionamento com Deus e com o irmão, mas estarmos próximos, promovendo dessa maneira a união que há, sendo humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Erro na igreja sempre vai existir. Falhas, nós somos humanos, sempre vai acontecer, sempre vamos encontrar, mas só que de acordo com o que a gente vê na palavra, não existe nenhum justo. Mas não somente isso, não existe nenhuma justa causa para eu chegar e dizer: eu já fui ferido demais, machucado demais, já cometeram muito erro, olha o que o povo faz, eles estão envergonhando a Cristo Jesus, então é melhor viver na minha com Deus, e eu vou ter um bom relacionamento com Ele. Por quê? Quando isso acontece, eu estou impedindo que o propósito de Deus aconteça entre nós. Se é para ser assim, nós temos a obrigação de promover o que nos torna dignos dele. Se o descontrole, se a raiva, a ira provoca vergonha ao nome de Deus, eu faço justamente o oposto, para que o nome dele seja glorificado. Façam todo o esforço para conservar, todo o esforço, não um pouquinho, não é um pouco mais, não, é todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, promover a paz, distância entre irmãos. O que envergonha o irmão não é o que deve ser parte da nossa iniciativa. A nossa iniciativa deve ser ajudar o que está caído, deve ser abraçar o que precisa de suporte. Moda hoje em dia, tem sido inclusive combatido muito nas escolas, tem sido combatido muito na sociedade, bullying. Agora, porque está na internet, eu posso mandar um tweet e achar que uma pessoa não vai ser ferida, porque é uma pessoa do outro lado de uma tela. Ou então no Facebook, eu posso falar uma coisa má, e eu acho que não, porque eu não estou fácil, é fácil, isso não é ruim. O que é que tem promovido paz? Será que nós temos sido agentes de paz, promovendo o nome do Senhor na maneira que nos comportamos, na maneira que nós agimos, representamos Cristo na nossa vida? É no seu gesto, na sua atitude. Se podemos promover a paz, eu acho que o mundo está cheio demais do que é ruim, daquilo que derruba, daquilo que destrói, daquilo que fere. O mundo está enjoado disso, já está vivendo isso continuamente. O mundo precisa de nós para levarmos o nome de Cristo e mostrar que o Senhor nos dá o suporte necessário para a gente ser dignos dele. Aqui está. Temos aqui à frente um ano onde podemos fazer escolhas de trabalho, aquilo que podemos fazer pessoal, familiar e profissionalmente. Mas em meio a tudo isso, vamos priorizar a Cristo, como vimos a semana passada. E aí também vamos ser dignos do nome de servos de Jesus Cristo, cristãos. Vamos ser dignos desse nome. Se você não tem esse desejo de 2018, por amor de Deus, não se chama cristão da frente de ninguém, porque você só está envergonhando a Ele. Que comece conosco,
o povo digno do nome de Cristo. Eles olham e digam: esse povo é cristão de verdade, não são um monte de mentirosos na maneira que vivem, mas são sim servos do Senhor Jesus.